Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Tudo jóia, moçada? Saudade de vocês, gente. Firme? Todo mundo se cuidando direitinho? Tá tudo bom? Então tá bom. Então tá bom. Galera, é o seguinte. A gente está falando de biotecnologia. E tem uma parte da biotecnologia que hoje é a febre, né? É a garotinha dos olhos de ouro dentro da ciência. Particularmente, tem uma história muito legal atrás disso, que é o seguinte, rapidinho, né? Dentro da biologia existem umas descobertas, né? Tipo a descoberta de Mendel, né? Que Mendel descobriu tudo que ele descobriu, ninguém leu, nem a mãe do Mendel leu Mendel, eu sempre falo isso. Né? Isso aconteceu várias vezes, isso aconteceu na descoberta do Watson Crick no DNA, tá? Isso aconteceu quando a primeira vacina também foi a história é a mesma coisa. O povo é muito cético, né? E determinadas descobertas às vezes passam direto sem serem percebidas. Mas o mais engraçado que isso é isso ter acontecido duas vezes, né? E com a mesma linha de pesquisa. No início dos anos 60, um cara acabou descobrindo que as bactérias produziam proteínas que cortavam o material genético da bactéria, do vírus que atacava. Então, o bacteriófago atacava a bactéria ia lá, criava proteínas que hoje nós chamamos, são perdão, são as proteínas que são usadas, por exemplo, na técnica do DNA recombinante. Essas proteínas, né, elas são capazes de ir lá e cortar o material genético do vírus e não deixar o vírus se instalar. Mas aí eu precisaria, isso no início de 60, né? Mas aí eu precisaria avançar um pouquinho, porque aí só no início dos anos 70, final dos anos 60, começo dos anos 70, que o pessoal começou a perceber que essas proteínas, que hoje a gente chama de enzimas de restrição, né, a partir de então passaram a ser chamadas de enzimas de restrição, poderiam ser usadas para modificação do material genético, né, para edição do material genético. Editar mesmo, como se fosse um texto, né? Eu tirar palavras, colocar palavras, corrigir, sei lá, corrigir uma palavra que foi escrita errada, corrigir um acento, sei lá, qualquer coisa. Essa mesma coisa que a gente faz com o texto, a gente está querendo e está fazendo, isso que é legal, no material genético. Só que, quer dizer, a descoberta foi em 60, só começou a ser achar que dava certo no começo de 70, mas só no fim dos anos 70, quase 20 anos depois, que a técnica definitivamente entrou no embalo e todo mundo começou a fazer. E é o pai do transgênico, né? Essa técnica é o pai de várias outras tecnologias genéticas que a gente conhece hoje. Pois bem, a mesma coisa aconteceu, de novo, com bactérias, que tentavam se proteger num outro mecanismo de proteção, tentando se proteger do ataque de vírus. Um japonês descobriu, Ishimo, ele descobriu que algumas bactérias produziam enzimas, uma enzima chamada Cas9, que tinha a competência de carregar, olha só que barato, cara, de carregar nas costinhas dela um pedacinho de DNA, aonde, com esse pedacinho de DNA, eles, como se fosse uma colinha, né? Uma cola de quem ela teria que caçar, ela ficava comparando esse pedacinho do RNA dela com, se era ou se não era, né? Complementar aos DNAs virais que entravam do bacteriófago. Toda vez que ele encontrava um bacteriófago que era complementar àquele RNA que ela carregava, ela ia lá e partia o DNA dele. Essa técnica é muito mais interessante porque eu não preciso de uma proteína nova para cada
para cada DNA que eu for atacar. Eu só preciso um RNA adequado. Só isso. Eu preciso de um RNA que seja complementar ao DNA que eu for cortar. Mas eu, a enzima Cas9, eu posso ser a mesma. Né? É como, por exemplo, eu uma vez estava assistindo uma palestra, uma mulher falou uma coisa, uma cientista fantástica, uma japinha da USP, ela pegou e falou assim, explicando para a gente, né, como é que funcionava, ela falou assim, imagina que, por exemplo, a Cas9 é um cão policial que precisa procurar um bandido. Né? O que você faz? Você pega um pedaço da roupa do bandido e dá para ele. Aí, cara, o que você vai fazer? O cachorro, através do cheiro da roupa do bandido, vai atrás do bandido. Agora, se você chegar, mudou o bandido, você não vai precisar mudar o cachorro, que é o que acontecia na enzima de restrição. Você tinha que trocar a proteína. Né? No caso da Cas9, você não precisa mudar o cachorro. O que você precisa fazer é pegar um outro pedaço de roupa para dar para esse cachorro cheirar. Esse mesmo cachorro que caçou o outro, agora vai poder caçar o próximo. Por quê? Porque a referência dele mudou. Só isso. Se você trocar a referência dessa proteína, ela consegue ir atrás e atacar o vírus que entrou. Eu achei essa explicação fantástica. Eu falei, pô, cara, não parou, não precisa explicar mais nada, já entendi tudo como é que funciona. E eu acho, cara, que isso é uma coisa, acho não, eu tenho certeza que isso é uma coisa que vai explodir, está explodindo. Né? De 2012 para cá, já começou a explodir para tudo quanto é lado. Eu acho que seria legal se você soubesse disso também, não só para os nossos vestibulares, não só para as nossas provas. Vocês sabem que eu adoro fazer essas coisas, né? Mas também fazer coisa, dar informação para vocês que vocês possam usar na vida de vocês. É esse o seu futuro. Esse é o futuro que você vai ter, que, por exemplo, eu provavelmente não vou ter, mas você vai ter. Você vai ver isso no seu dia a dia. E eu queria que já desde agora você entendesse como é que isso vai funcionar. Falou? Então, tá bom? Então, vamos começar? Então, vamos lá, hein, galera? Então, vamos. Cadê? Aqui. O nome é chique, hein, galera? Olha lá, ó. Espera aí, deixa eu tirar minha carinha horrorosa daqui. Cadê? Pronto. O nome certo é CRISPR-Cas9. Né? Então, a gente tem, assim, habitualmente a gente fala CRISPR-Cas9. Alguns caras ainda escrevem assim, CRISPR-K com a letra K9. Tá? Mas o nome correto é CRISPR-Cas9. O que quer dizer CRISPR? Né? Isso aqui, obviamente, está em inglês, está dizendo Clustering Regular Intercept, como é que é? Interspaced Short como é que é? Polimônico Repeat. Bom, traduzindo isso tudo, o que isso quer dizer? Quer dizer isso aqui, ó. Ah, galera, só um detalhe, tá? Para você já ir conhecendo a menina. Esse negócio aqui, ó, que você está vendo aqui, ó, isso aqui é a K9, tá? E ela já está mudando o material genético do DNA aqui, falou? Então, vamos lá. A tradução está aqui, ó. O que quer dizer CRISPR-Cas9? Quer dizer, as repetições palindrônicas, né, curtas, regularmente intercaladas em cluster. Cluster é um conjunto de genes, ou um pedaço de gene, ou conjunto, sei lá, um gene só, não importa. É aquele pedaço, aquela parte do gene que você está, ou do conjunto de genes que você está analisando, aquilo que a gente chama de cluster. O que é que acontece? Bom, vamos primeiro fazer uma apresentaçãozinha. Então, tá lá. Trata-se da mais nova ferramenta de edição material genético, né? Sucede técnicas como né? Vem depois de técnicas como do DNA recombinante, já conhecidas por todos, né? E largamente utilizadas. O CRISPR-Cas9 é muito mais, eu vou repetir, muito mais eficiente, mais rápido e muito mais barato. Cara, às vezes você quer, por exemplo, um projeto, né, de
de transgenia, você usando o DNA recombinante, às vezes ia demorar 2, 3, 4, 8, 10 anos. Né? E caro pra caralho, muito caro. Os laboratórios iam gastar uma puta grana, mano, para fazer o CRISPR, cara. O CRISPR-Cas9, galera. Eu compro pela internet, compro pela internet mesmo, né? Para entrega em casa, tá? Dos Estados Unidos, um conjunto de Cas9, que eu só vou precisar fabricar o RNA do jeito que eu quero. Sabe quanto que eu vou pagar? $300. E vem um monte dessa proteína. Eu vou poder trabalhar uns 2, 3 anos só com $300, cara. É muito mais barato, cara. É muito barato. Por isso que tem tanta gente trabalhando com CRISPR hoje em dia. Bom, histórico. A descoberta foi pelo Dr. Ishimo, que eu falei para vocês, em 81. Cara, eu sou velho, eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, né? Eu entrei em 82. Agora presta atenção, galera. Só que ninguém deu bola. Olha que legal. Estudando mecanismos de defesa de bactérias contra o vírus. Só que ninguém deu atenção. Era só um mecanismo a mais da bactéria se defender do vírus. Né? Eles já haviam descoberto as enzimas de restrição, acharam que é uma outra coisa ali que está para apoiar as enzimas de restrição. Né? No fim, ela é muito mais do que as tais enzimas de restrição. Depois de anos, né, algumas pessoas começaram a perceber a importância. Eu vou ser sincero para você, galera, isso foi em 81, né? Sabe quando o pessoal começou a perceber que isso aqui seria útil? Em 2008. 2008, 11 anos atrás só. Olha só, galera, quanto tempo nós marcamos o touca. Bom, eu falei, em 2008, começaram a perceber que essa técnica poderia ser utilizada com gene, com grandes vantagens sobre as demais, as anteriormente existentes. Né? Entre 2012 e 2013, né, 2 trabalhos que foram publicados por essas duas moças bonitas aqui, a Emmanuelle Charpentier, perdão, ela é francesa, ela trabalha na Alemanha hoje, tá? Ela mudou esse ano para a Alemanha, mas ela é francesa. Tá? E a Jennifer Donuda, essa aqui é uma professora de Stanford, tá? Da faculdade de Stanford. É uma professora muito benquista lá, assim, ela é muito simpática. A Emanuele é um pouco mais chatinha. Mas são 2 gênios, né? 2 gênios. Tá? Por falar em gênios, espera eu falar isso aqui. Essas duas moças, a partir de 2012, 2013, começaram a intensificar esse trabalho, né? Trabalhando, inclusive, com embriões de aves, etc. Um monte de coisa que eles começaram a testar. E elas começaram a perceber e publicaram 2 trabalhos que explodiram. De 2012 para cá, são as mais fortes concorrentes ao Prêmio Nobel. Tá? São essas duas aqui. Aliás, já foram até indicadas para Prêmio Nobel de Bioquímica, mas para Medicina ainda não. Tá bom? Só que aí, galera, mais ou menos nessa mesma época que essa aqui explodiu, esse rapazinho aqui, ela aqui tem 51, ela tem 54 anos. Esse cara aqui tem um pouco mais de 35 anos, deve ter 37, 38 anos. Isso é um menino, cara. Isso é um menino. Ele já foi indicado para Nobel, para tudo quanto é. Se você pegar o currículo desse. Ele é um sino-americano, ele é uma mistura de chinês com americano. Esse é um gênio. Provavelmente um dos maiores gênios, se não o maior gênio da nossa época, de todas as ciências. O cara é fantástico. E ele pegou essas técnicas que elas estavam desenvolvendo e começou a usar isso para mexer no genoma humano. Né? Inclusive, está uma briga danada por causa do Prêmio Nobel, se vai dar para ela, se vai dar para eles, ou se vai rachar, está por aí. Mas ele foi o primeiro a trabalhar com o genoma humano, com o CRISPR. Né? Mas, afinal de contas, o que é o CRISPR-Cas9? Então, lá, é uma técnica de edição gênica, ao qual permite o corte de uma região específica do DNA para depois editá-la. Essa tecnologia é derivada do funcionamento do sistema imunológico natural dos procariontes, né, das bactérias,
que funcionam da seguinte forma. É aquilo que eu já expliquei para vocês no início, hein, galera? Ó, quando um vírus infecta um micro-organismo, o DNA viral é fragmentado dentro da célula bacteriana, né? E incorporado, parte desses fragmentos do DNA viral é incorporada ao genoma da própria célula, né? Isso é feito com a ação do CRISPR. Então, o material genético do vírus entra, a célula vai lá, picota, não deixa a infecção acontecer e ainda guarda fragmentos desse DNA no próprio genoma bacteriano, para quando entrar de novo, eles já terem uma cópia do que eles podem ser invadidos. Nesse momento, consequentemente, pequenos fragmentos do DNA do vírus são armazenados no genoma e transcritos posteriormente com pequenos RNAs. São pequenas mesmo, transcrição pequenininha, RNAs de 20, 25, no máximo 25 bases nitrogenadas. Tá bom? É bem pequeno. Esses pequenos RNAs que foram transcritos desses fragmentos do DNA viral incorporado no DNA da bactéria, sendo ligado a uma enzima chamada K9. Na realidade, são dois fragmentos de DNA, dois fragmentos pequenos. Um é constante, nunca muda, é sempre o mesmo. O segundo, que a gente vai começar a chamar de RNA guia, é ele que muda conforme o vírus que você está tentando atracar ou o pedaço de DNA que você está querendo mexer. Quando essa bactéria for invadida por um vírus igual ou similar, não precisa ser igualzinho, a Cas9, que carrega o RNA guia, que é aquilo que eu falei para vocês, se liga ao material genético viral introduzido na célula, quebrando-o, assim protegendo a célula. Então, é isso que você está vendo aqui. Ó. Isso aqui, o azul, é a Cas9. Tá? Isso aqui é o DNA viral. Tá? Ou pode ser qualquer DNA. Tá bem? O que acontece? A Cas9 vem lendo. A hora que ela achar um pedaço do DNA que é complementar ao seu RNA guia, ó, esse é o RNA guia, esse é o RNA que não muda. Né? Esse aqui é sempre o mesmo, fixo. O que muda é sempre esse daqui. E esse aqui muda conforme o pedaço do DNA que eu quero atacar. Então, ele vem, vê se são complementares. Se são complementares, a Cas9, que é uma enzima, ela vai cortar o DNA naquele pedaço, naquele lugar. Ainda continuando com o que é o CRISPR-Cas9. Né? Com o domínio dessa técnica, descobriu-se... Né? A pergunta é, assim, parabéns, né, para a bactéria. Qual é a vantagem nossa disso? Né? Para que isso aqui para nós é importante? Aí fala assim, com o domínio dessa técnica, descobriu-se que tal sistema CRISPR-Cas9, né, formado, o que a gente chama de sistema, é a proteína mais os dois filamentos de RNA que são ligados aqui, tá bom? O sistema formado pela proteína Cas9 e seu RNA guia. Também varre, né, eles descobriram que essa proteína, né, o Cas9, também varre o DNA celular, né, na procura de imperfeições nesse DNA. Dessa maneira, o sistema CRISPR-Cas9, né, poderia, então, ser programado para localizar, inibir, ou ativar, ou corrigir ou mesmo trocar a informação genômica. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Depois que eles perceberam que o CRISPR Cas9 corre o DNA à procura de problemas, eles falaram assim, peraí, ele corre seguindo o seu RNA guia. E se eu sintetizar um RNA guia para que a proteína encontre o gene que eu quero, modifique esse gene, modifique em que sentido? Pode inibi-lo. Por exemplo, em ratos existe o gene do albinismo. O gene do albinismo impede a pigmentação. Eles conseguiram fazer um CRISPR-Cas9 em que no RNA guia está escrito qual é a parte do DNA que controla a pigmentação. O que acontece? Eles colocaram isso no óvulo de um ratinho que era para ser albino, ok? Esse
esse CRISPR-Cas9 correu o DNA do óvulo, modificou a parte que falava para ele ser albino e mandou ele ser pigmentado. E não é que, quando esse ratinho nasceu, ele era um ratinho pigmentado? Agora, isso mexendo só com parte de pigmentação. Imagine com doença. A quantas doenças eu não poderia impedir, né? Ativando ou inativando genes, ou trocando genes. Cara, é imensurável a quantidade de coisa que essa técnica pode fazer. Trocar a informação, já falei isso. Reprogramando o indivíduo inteiro se essa modificação for feita em uma célula gamética ou zigótica. Pra vocês terem uma noção, cara, eu posso fazer isso aqui ter um efeito sistêmico ou posso fazer isso aqui ter um efeito local. Eu posso colocar, por exemplo, a proteína CRISPR-9, trabalhar ela com uma pomada, por exemplo, e esse CRISPR-9 atacar só as células onde eu passo a pomada. Então, vamos supor que ali embaixo daquela pomada que eu estou passando ali tem um câncer de pele. Ela vai lá e consegue atacar só o câncer, sem que eu precisasse, só as células do câncer, sem que eu precise de quimioterapia nem nada. Cara, qual que é o... Aí, olha que coisa linda que ela é, galera. Ó, essa é a CRISPR, a Cas9, esse aqui é o DNA, isso aqui é o RNA guia, o amarelinho é o RNA guia. Ó, tá? O RNA guia se liga ao filamento do DNA, ok? E ela vai lá e corta. Se ligar, é porque é esse pedaço mesmo. Se fosse outro pedaço, o RNA não se ligava. Galera, agora é o seguinte. Eu vou mandar para vocês, junto com essa apresentação, um link, né, dessa apresentaçãozinha aqui. Eu não vou fazer essa apresentação com vocês agora, porque ela é um pouco longa, tá? Mas ela é maravilhosa. Então, por favor, na hora que terminar essa apresentação, você vai lá e clica nesse link que vai estar lá no materialzinho de vocês, para você assistir isso. Isso aqui é fantástico, tá bom? Não perde esse filminho aqui, tá bom? Tá dublado, viu, galera? Custei achar o dublado, viu? Agora, muita gente pergunta assim, Luizinho, mas qual que é a diferença que existe entre o CRISPR, por exemplo, e a técnica do DNA recombinante, né? O CRISPR, por exemplo, e a possibilidade de formar transgênico. Bom, galera, é o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é OGM, Organismo Geneticamente Modificado. Eu já falei isso aí na nossa aula de transgênico. Cara, para ser considerado transgênico, eu tenho que alterar a informação genética de um indivíduo e introduzir o material genético de outro indivíduo ali, quiçá mesmo de uma outra espécie, até de outro reino. Tá? Isso é transgênico. Tá? O CRISPR não trabalha assim. Ele trabalha sob a ação de enzimas também. Essa enzima é diferente das proteínas de restrição, das enzimas de restrição, porque lá eu precisava de uma enzima de restrição para cada pedaço do DNA. Aqui não. No CRISPR eu tenho uma proteína só, é uma enzima só. Eu só mudo o RNA guia dela, que aí ela já vai saber onde ela vai ter que agir. Tá? Eu programo ela, né, onde agir, só trocando o RNA. É diferente no caso dos transgênicos. Agora, uma coisinha. Muita gente confunde organismo geneticamente modificado com transgênico. O negócio é o seguinte, galera. Qualquer tipo de modificação imposta a um indivíduo através da engenharia genética, não importa qual que seja a técnica, o cara é um organismo geneticamente modificado. Agora, nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Então, a transgenia é só um dos processos da formação de um organismo geneticamente modificado. A transgenia é um, o CRISPR é outro. Só isso. Não sei por que esse povo faz tanta confusão. É a mesma coisa que você querer misturar chuchu com abobrinha. São duas coisas diferentes dentro daquilo que nós chamamos de vegetais. Falou. Essa foi boa. Então, vamos lá. Lembra que dissemos que os organismos geneticamente modificados utilizavam técnicas de engenharia genética? Então,
o CRISPR vem sendo utilizado como dessas ferramentas. Igual eu falei para você, é só uma nova ferramenta, só que é uma puta de uma ferramenta, né, galera? É uma baita de uma ferramenta, né, galera? A verdadeira diferença com relação aos transgênicos, né, em que são incluídos materiais genéticos externos para modificar o genoma do organismo. Tudo isso eu já falei, eu vou falando antes, tá, galera? A técnica do CRISPR não gera transgênico, e sim um organismo geneticamente modificado. Eu expliquei para você a diferença dos dois, não é isso? Por exemplo, na agricultura, por exemplo, né, a técnica consegue criar produtos idênticos aos encontrados, idênticos mesmo, né, encontrados naturalmente, mas que têm algum aspecto melhorado. E é praticamente impossível, isso aqui eu vi isso, tá? Eu não sabia falar para você qual que era modificado e qual que não era, né? Praticamente impossível distinguir as variedades naturais das modificadas pela alteração do gene. Galera, nessa palestra aqui, eu vi uma que eu fui assistir, né, dessa Japinha. Ela falou uma outra coisa também que eu achei fantástica. Por exemplo, um grande exemplo que nós temos aqui do CRISPR, eu vou até abrir a câmera aqui. Vamos ver. Escuta aí, galera. Olha só que legal. Ela deu um exemplo que eu achei fantástico. Eu nunca tive ligado para isso. Aí ela falou assim, por exemplo, isso aqui é muito usado, né? Todo mundo fala milho, 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 milho. Eu já achei estranho que ela já chegou à conversa falando de tomate, que é aquele tomate hoje em dia, o Fábio Sadia, que é um tomate que dura, sei lá, um mês na sua geladeira. Antigamente você comprava tomate e durava no máximo uma semana, já estava apodrecendo, tá bom? Aí ela estava me contando como é que foi a história desse lance desse tomate aí. Que hoje o tomate que você vai comprar, ele vai ficar uma semana, um mês dentro da sua geladeira e não vai estragar. Aí ela falou assim, o que o pessoal percebeu é o seguinte, o fruto, olha só que coisa legal, o fruto foi feito para apodrecer. Então, existe um gene no fruto para o fruto apodrecer. Ah, mas peraí, coisa estranha, né? Ele tem um gene para apodrecer? Ela falou, é óbvio. Como é que você acha que ele vai liberar a semente? A ideia dele não é liberar a semente? É. Então, como é que você acha que ele vai liberar a semente se ele não apodrecer? Aí todo mundo ficou, lógico, né? Ele precisa apodrecer para liberar a semente. Por isso que ele está programado para, a partir de um determinado ponto, apodrecer. Aí que os caras pararam para pensar, falaram assim, mas espera aí, e se eu descobrir qual é o gene responsável por isso? Codificar aquele pedacinho do DNA, fazer um RNA guia apertar a partir daquele pedaço do DNA, pegar esse RNA guia, colocar nas costinhas de uma Cas9 e mandar a Cas9 procurar e inativar esse gene no tomate. O que aconteceu? O gene que faz ele apodrecer deixou de funcionar. Por isso que hoje o Cas9 dura tanto tempo. Cas9, o Fábio Sadia dura tanto tempo na geladeira. Bloquear o gene do apodrecimento. Não é demais, galera? Esses caras são fantásticos. Não é demais. Vantagens. Quando se fala da técnica, né? Se formos comparar com a transgenia, logo se pensa em versatilidade, precisão, além da redução de tempo, né? Investimento e burocracia. Por quê? Os limites éticos aqui são muito maiores, porque eu não estou alterando muito, né? Eu não estou alterando demais, eu não estou introduzindo nada, eu só estou bloqueando ou estou ativando genes que já existem. Entendeu o que eu estou falando? Tá? Basicamente é isso. Agora, existe um problema ético muito importante, porque dependendo daquilo que eu ativar e desativar, eu posso tentar fazer uma raça pura. Então, existem preceitos éticos que a gente pode um dia conversar com vocês, que são muito, muito importantes. Não é porque é CRISPR, porque é santo. Falou? Assim como o transgênico também tinha, etc. E tal, né?
Também tem, viu, galera? Não é santo, não. Existem kits de edição de genética disponíveis na internet e que com custos acessíveis. Eu falei para vocês, cara, eu consigo fazer um negócio desse com, sei lá, 2.000 conto, 3.000 conto, eu faço um laboratório funcionar com isso. É impressionante, cara. A utilização da metodologia permite, como é? Permite o avanço da engenharia genética e no estudo funcional gênico, já que é capaz de produzir organismos geneticamente modificados, né, os OGMs que a gente já falou, possíveis de serem usados como modelo de estudo para melhorar a compreensão das condições fisiopatológicas de doenças de várias espécies, né? Bom, isso aí tudo isso já tinha comentado. Agora, por exemplo, eu fiz uma pesquisinha aqui antes de fazer essa aula com vocês para procurar aquilo que já é feito, né? Todo mundo que assiste as minhas palestras, meus aprofundamentos, sabe disso, né? Eu não gosto de ficar contando, falar assim, nós poderemos no futuro. Não. Eu gosto de falar o que a gente já está fazendo, para você perceber que esse negócio aqui já é realidade. Falou? Já é real. Isso aqui já é rotina. Então, vamos lá. Espera que eu esqueço, eu fico com a câmera ligada. Vamos lá. Geração de humanos resistentes ao HIV. 2 meninas chinesas nasceram, depois um outro menino chinês também nasceu, programados para que seus linfócitos TCD4 fossem resistentes ao HIV. Tá? Isso aqui foi eticamente questionado demais da conta. Tá? Você modificar geneticamente o ser humano é algo muito, muito perigoso. Porque a gente tem... a técnica sempre começa pelo lado bom e, no fim, ganha dinheiro pelo lado ruim. Milhos de altíssima produção e tomates também, que a japonesinha falava, alterações de pigmentação de ratos, que eu já falei, correção da fibrose cística em células-tronco, quer dizer, eles pegaram, através do CRISPR, inativaram o gene responsável pela fibrose cística na célula embrionária. Então, por exemplo, se existia a possibilidade de um embrião nascer com fibrose cística, você inativando esse gene com o uso da Cas9, você inativando o gene, a pessoa vai ter uma vida normal. Okay? Formação de organoides. Isso aqui é demais, galera. Formação de organoides. Organoides, galera, são órgãos que são imitações de órgãos, né? De pacientes com problemas genéticos para uso em futuros autotransplantes. Imagina o seguinte, o cara tem um problema de coração muito sério e ele precisa fazer um transplante de coração. Vamos supor que esse problema que ele tem é genético. Então, cara, eu vou ter que pegar o coração de outra pessoa para colocar. Mas o problema é que se eu pegar o coração de outra pessoa, ele pode rejeitar, ou vai ter que ficar tomando o inibidor, né, dessa rejeição para o resto da vida, né, que a gente chama de imunossupressores. Então, o que eles querem fazer? Eles querem pegar células do próprio cara, cultivar as células do próprio cara para fazer dessas células um novo coração inteiro. Beleza. What's the problem? The problem is que esse cara já é geneticamente defeituoso. Então, eu não posso usar as células dele. Aí que entra o CRISPR. E se eu pegar as células dele, olha só que legal, e se eu pegar as células dele, modificar, consertar o problema genético que ele tem, para depois construir o coração que ele precisa. Então, eu vou ter por isso que a gente chamou de autotransplante. Eu vou usar o próprio coração da pessoa, produzido pelas células da pessoa, portanto, não vai ter rejeição, só que agora ele já foi arrumado no defeito que ele tinha geneticamente consertado pela técnica do CRISPR-Cas9. Muito legal, né? Nos Estados Unidos tem isso aqui, galera. Ó, uma fazenda inteira, né, de criação de porcos. Inativação de genes suínos, tá, para futuros xerotransplantes. São suínos modificados geneticamente para ficarem mais aproximados geneticamente de humanos, para que eu possa usar
os órgãos desse suíno no transplante de humano. Já foi usado o coração, já foi usado o rim, já foi usado o pulmão, né? Ainda não chegou nos níveis que a gente quer. Xenotransplante é quando você faz transplante de outras espécies. Valeu, Cléber? Mas existe uma fazenda lá só para produzir isso, porco modificado. Tratamento de câncer do pulmão, isso aqui teve um resultado fantástico, né? Pulmão, com a inativação das células cancerosas com as células tronco ativadas, como é que é? Ativando as resistências. Então, aonde o cara tinha um câncer de pulmão, eles pegaram células tronco do próprio cara, modificaram ela com um CRISPR, esse CRISPR ativou as defesas dessas células tronco e jogaram essas células tronco na região onde estava o câncer e elas atacaram o câncer e reduziram o câncer drasticamente. Não acabou, mas reduziu muito. Então, hoje em dia eu já nem sei, às vezes já até acabou e eu já nem sei. E tratamento com óptica genética. Isso aqui, galera, isso aqui é uma coisa muito, muito interessante, que eu posso um dia explicar para vocês, mas é meio complicadinho. Mas vamos lá. Imagina que a Cas9, a proteína, né, ela é uma tesoura de 2 lâminas, né? Se eu separar as duas lâminas, eu não corta nada. Para que ela corte, eu preciso das 2 tesouras, né? As 2 lâminas para formar a tesoura. Então, os caras estão produzindo o Cas9 separado em 2. E elas só atuam juntas, cortando o DNA, quando iluminadas por um determinado raio laser. Ele tem uma cor azulada, assim, de uma determinada frequência, comprimento de onda, sei lá como é que fala. Ele tem uma cor azulada, assim, sacou? E elas só funcionam quando iluminadas. Se você tira a luz, elas param de funcionar. Olha que interessante, cara. Eles conseguem programar essas bactérias para que atuem sob determinada iluminação. Então, eu vou tratar dela. Liga a luz azul. Lógico que não é qualquer luz, é um laser lá, X, lá, qualquer coisa. Mas você faz agir só naquele lugar que você quer. É demais, galera. Bom, moçada, eu queria fazer uma apresentação para vocês de como isso, na real, acontece. Agora, obviamente, a coisa não é tão simplesinha assim. Mas vocês viram também que a lógica e o grande sucesso dela se dá justamente por não ser complexa, né? É complexo, né? Desculpa, é fácil, é barato, até a pessoa, cara, fazer pedacinho de RNA qualquer Zé Ninguém aí faz. Nós temos um mundo para descobrir atrás disso. Não esqueça que eu falei para vocês, tem toda uma parte ruim atrás disso, da reprogramação das grandes raças, etc, 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 etc. Tá? Então, da modificação, todo mundo querer ter filho igual, né? É uma preocupação muito grande, né, que a sociedade, não só científica tem, mas a religiosa tem, sei lá, não vou ficar citando aqui não para não dar errado. Mas é muito importante isso daí, galera. Tá bom? Gente, estou contente que eu consegui falar de crise para vocês. Eu sou doido por isso daqui, eu amo isso daqui. E a gente conseguiu arrumar um tempinho para falar isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado e, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar. Falou? Falou, falou? Falou, falou, galera? Gente, um beijo para vocês. Fiquem com Deus em pé. Deixa eu ver como é que apaga aqui.